Muito bem. Então vamos lá pôr isto em andamento. O meu objetivo é aquele que ali está, hoje, que é que vamos continuar a implementar o lobby usando Firestore. Para o efeito, eu vou-vos falar do modelo de programação, modelo de dados oferecido pelo Firestore, modelo de dados. Depois vou-vos também falar, vou-vos descrever a API, Firestore, e aquilo que é a minha expectativa de evolução que essa API vai sofrer no prazo imediato. E depois vamos navegar pelo código ao ritmo que for possível, que vocês vão compreendendo, porque o meu objetivo aqui é fazer uma visita guiada ao que já está feito. Aquilo que eu tenho feito não é exatamente isto, já tenho coisas mais avançadas, portanto eu vou à frente, fazendo coisas para a frente. Algumas delas talvez vá já mostrar à turma que aí vem, a 52D, mas nesta turma, porque eu na segunda-feira não estava no meu melhor para dar aula, atrasámos aí um bocadinho, mas sem stress, ok? Então, qual é o meu objetivo nesta fase final? O meu objetivo nesta fase final é, sem haver ainda pontas soltas, isto é, não há nada que eu não tenha falado que seja estritamente, que seja fundamental vocês saberem para serem capazes de construir uma solução do princípio ao fim, não há nada. Vocês dizem, mas eu não sei fazer drag and drop. Epá, isso são pormenores, está bem? São detalhes que não influenciam o modo de pensar, são detalhes que são importantes, é óbvio, porque se eu quero fazer drag and drop, tenho que saber como é que se faz drag and drop. Mas conhecer ou não conhecer não impede, não evita ou não me leva para um caminho, não impede que eu seja capaz de fazer, nem me leva para um caminho que não tem futuro, não é? Vou tentar resolver de certa forma e depois, afinal, aquilo não é a forma de fazer, está bem? Portanto, o meu objetivo é sobretudo este, é pegar numa base de código, semelhante de alguma forma àquela que vocês andam a fazer, o domínio aqui é ligeiramente mais simples, e usar isto como um exemplo de, estão a ver, olha, isto é uma forma de criar uma solução, de estruturar os elementos da solução, que a minha expectativa é que vocês podem ou não, porque podem não ter tempo, simplesmente, mas podem ou não adotar algumas destas ideias na vossa arrumação, está bem? Na vossa solução. A minha convicção é que se o fizerem, a vossa vida é mais simples e o desafio de fazerem e entregarem o trabalho acaba por ser menos difícil de atingir. Está bem? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou abrir a base de código e vou começar por executar o conjunto de testes que tenho. Vamos olhar para esses testes. Um deles, ontem à noite eu estava a preparar a aula, constatei que é um teste frágil, portanto flaky, como a gente costuma ver, e eu vou-vos mostrar porque é que é flaky. Ao olharmos para os testes, vamos constatar que há testes que são mais simples do que outros. Vamos também falar sobre isso, se vier a talho de foice, como se costuma dizer, se vier a propósito. E pronto, e se tiverem dúvidas relacionadas com aquilo que eu estou a fazer, eventualmente com a forma que vocês fizeram, e se quiserem discutir algum dos trade-offs envolvidos, depois também tenho todo o gosto em discutir convosco isso, está bem? Portanto, vamos a isso, vamos lá, vamos arrancar. Portanto, eu vou fazer o seguinte, Portanto, e nesta hora e meia, a minha intenção é avançar o mais possível até ao ponto em que está, mas sem estar absolutamente obcecado por chegar à descrição total, porque ainda faltam aulas para acabar. E eu, até ao final do semestre, o que é que eu vou fazer? Vou implementar o Tic-Tac-Toe, nesta versão que já descrevi, usando a abordagem baseada em Firestore. Portanto, Firebase é o nome dado ao todo, Firestore à base de dados em particular, com aquelas características, e com o Wi-Fi Direct, também usando uma API da Google, ok? Usando uma biblioteca da Google. Esse é o meu objetivo. Já arranjei um plano para a eventualidade de eu não ser capaz de vos apresentar o Wi-Fi Direct. Ou seja, de fazer com o Wi-Fi Direct durante as aulas. Não faz mal, porque o prometido é devido. Se chegarmos a isso, eu vou dar as aulas na mesma, ponho online e quem quiser ver, vê. Portanto, 2 aulas, percebem? Já fora, não contarão como aulas oficiais, evidentemente, mas o prometido é devido, eu farei isso. Mas eu acho que sim, que conseguimos lá chegar. Seja como for, só para vos dizer, não estou obcecado com isso, está bem? Portanto, sem dramas, o meu objetivo é que vocês recolham a maior informação possível acerca de como arrumar este software, uma das formas possíveis, evidentemente. Existem outras, mas eu estou convencido que esta vos prestará um bom serviço. Ora, muito bem, então. Eu coloquei aqui um conjunto de links, que são os links que levam para a documentação dos aspectos de Firestore que nós vamos estudar, está bem?
Portanto, eu ainda não disse nada acerca de Firestore nesta turma. Zero, bola, niente. Não? Já falei sobre isso? Ok. Vocês já usaram uma MongoDB em TDS, a maior parte de vós, não é? Pronto. MongoDB caracteriza-se por ser uma base de dados DocumentDB. O que é que significa uma base de dados DocumentDB? Vocês já tiveram sistemas de informação, certo? Que diferenças é que vocês identificaram entre uma base de dados relacional e uma base de dados como Mongo? O que é que... Fizeram esse exercício já ou ainda não fizeram esse exercício? Existe. Eu posso relacionar... O que é que queres dizer com explícita? O que é que isso... Tem, pois. Claro que posso construir, não preciso, mas eu também não preciso construir uma relação numa base de dados relacional. Eu posso ter modelos de dados single entity ou multiple entity sem relação entre si. Pelo menos não suportado através do mecanismo de chaves estrangeiras. A grande diferença é que uma base de dados relacional garante integridade referencial para as referências que eu torno explícitas, como estás a dizer. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que eu posso ter coisas como cascading de deletes e afins que eu apago e a infraestrutura encarrega-se de apagar todo o resto para que a relação continue a ser, a estar certa. Okay? Portanto, o modelo relacional estabelece um conjunto de restrições, tanto na especificação dos dados como na relação entre eles, que traz garantias atrás de si. Okay? E outra diferença. Qual é que é o átomo? Ou seja, qual é que é a unidade indivisível numa base de dados relacional? Sabem o que é que eu estou a falar? Vocês estudaram programação concorrente. Em programação concorrente nós vimos que existem fenómenos que resultam do acesso concorrente a dados mutáveis. Certo? Em bases de dados relacionais, em SI, o que é que vocês viram? SI e SI2, não é? Tem duas, não é só uma. O que é que... Percebem a minha pergunta? Um insert é atómico, não é? Um update é atómico. Uma instrução SQL é atómica. A execução de uma instrução SQL é garantidamente atómica. Okay? Significa que não é possível duas instruções SQL a serem executadas em simultâneo e observarem os resultados intermédios entre si. E se eu tiver múltiplas instruções SQL, vários statements, já não são atómicos. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que usar delimitação transacional. Vocês usaram delimitação transacional. Okay. Pronto. Todos esses aspectos também existem numa base de dados DocumentDB. Com uma pequena, grande diferença. Que é, eu posso especificar relações. Posso, claro. Os documentos, que é o átomo, a unidade indivisível de uma DocumentDB, os documentos têm identificadores. Eu posso fazer referência a esses identificadores noutros documentos. Na boa, qual é o problema? O que não há garantia é que se eu apagar o documento, isso se reflete nas entidades que o referem. Percebem? Portanto, não existe garantia de integridade referencial. Quer dizer que eu posso ter dangling reference. O que é uma dangling? Uma referência pendurada. Que eu tenho a referência, mas não está lá nada. Pendurado. Estão a ver? Chamam-se dangling references. Uma coisa que não pode acontecer numa base de dados relacional, porque só ao tentar fazê-lo, recebo um erro nos queixos. Ok? Portanto, a transação falha por força disso. Está bem? Ok. Portanto, numa DocumentDB, o átomo, a unidade indivisível, é indivisível no sentido de eu o atualizo. Eu atualizo e tenho garantia da operação atómica sobre aquela unidade, o documento. Okay? E, portanto, não é possível, quando eu estou a tentar recolher um documento, ver elementos nesse documento que resultam de updates que estão a acontecer em simultâneo. Percebem? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, imaginem que eu tenho um documento com duas propriedades, A e B. Uma operação escreve em A, 1. Uma outra operação escreve em B, 2. E o que é que estava em cada um deles? 0, 0. Não é? Eu, quando leio, das duas, uma. Portanto, não é possível estas duas que estão a acontecer em simultâneo, eu observar os resultados intermédios disto. Percebem? Não é possível. Ou vejo o resultado de uma, ou vejo o resultado de outra, ou vejo o resultado das duas, mas não vejo a meio. Percebem? Não vejo coisas a meio. Bom, isto é uma tentativa um bocado canhestra de vos dizer de forma compreensível que a unidade, o átomo
numa DocumentDB é o documento. Okay? Posso especificar transações, posso especificar delimitação transacional também, mas, em geral, se eu manipular o modelo de dados adequadamente, eu safo-me bem sem fazer um uso extensivo de transações. Eu vou-vos mostrar isso. Coloquei desafios. Algumas races são observáveis no nosso código. Está bem? Vamos ver isso a seu tempo. Dizia, uma DocumentDB é o quê? O documento são pares nome-valores. Nome é uma chave, a propriedade, o valor é o que for. Está bem? Os tipos de dados suportados, portanto, o que é que existe na DocumentDB Firestore? Existem documentos, coleção e referências para esses documentos ou coleções. Está bem? O que é uma coleção? É um conjunto de documentos. Ou outras coleções. Certo? Portanto, existe a figura da referência do documento. Isso vai-se ver no API. Eu posso obter a referência para o documento sem que ele ainda exista, sequer. Percebem? Portanto, lá está um aspecto de integridade referencial que não é possível. Portanto, eu não posso obter a referência para algo, numa base de dados relacional via chave estrangeira, se a coisa não existir, onde está especificada a sua chave primária. Percebem? Isso não é possível. Numa DocumentDB, sim. Eu posso ter uma referência para um documento que não existe. Portanto, a tal dangling reference, né? Pendurada. Isso observa-se no modelo de programação. Dizia, o que é que eu posso ter como valor nas propriedades de um documento? Estes tipos de dados suportados. Que são estes, ok? Portanto, se formos atrás, vamos aqui ver. Ora, muito bem, temos array de valores, temos booleanos, temos bytes, tipos de data, floating point, o número de floating point, pontos geográficos, inteiros e, olha, outros mapas. Pronto, estão a ver? São estes tipos de dados. E, claro, strings. Se eu posso ter string, posso codificar lá o que eu pretender e, portanto, se posso codificar lá o que pretender, eu posso virtualmente armazenar qualquer coisa lá. O que não posso é, obviamente, ter capacidade de interrogação sobre aquele conteúdo. Porquê? Porque é opaco do ponto de vista do engine. Que é eu ponho lá uma coisa e aquela coisa é o que for. Eu não posso interrogar com base no valor dessa coisa. Não. Saco o documento e agora trato de olhar para isso. Está bem? Pronto. Dito isso, que operações é que eu tenho? Vamos olhar no código. Está bem? Portanto, eu posso adicionar, atualizar e apagar dados. Sejam eles valores de propriedades de um documento, sejam os documentos no seu todo. Ou sejam até conjuntos de documentos, coleções. Vamos ver no código, em vez de eu estar aqui a mostrar a API, vamos ver como é que eu fui usando isto. Está bem? E como é que eu leio, como é que eu faço acessos para leitura? Faço queries normais, do tipo, dá-me cá esta coleção, é o conjunto dos documentos, ou dá-me cá este documento em particular. Está bem? Portanto, o todo dá cá o documento ou dá cá a coleção. Certo? Essas queries são passíveis de serem feitas também no modo de Observable Query. Lembram-se o que é que eu vos disse acerca do Observable Query? No caso do Room, é uma query que eu faço e que agora gera notificações sempre que o result set for alterado. Eu fiz uma query num dado momento do tempo. Se porventura o result set for alterado, o que é que acontece? Eu recebo a notificação de, olha, pediste-me há bocado fizeste esta query, esse valor já mudou. Está bem? O resultado já mudou. É uma observable query. Já vos vou mostrar. Então vamos lá a isto. Fazer aqui uma voltinha. A primeira coisa que eu vou fazer é correr estes testes todos e ver o que é que temos para aqui de testes. Portanto, o que é que nós andávamos a fazer? A implementar em Firestore, desculpem, em Firestore o lobby. Está bem? Era isso que nós andávamos a fazer. A abstração do lobby está aqui. Eu fiz uma rearrumação aqui do código, que eu já vou falar um bocadinho sobre isso, mas para já vamos correr estes testes. Antes disso, vou arrancar com o emulador. Não é disso, não é este disparate. Está bem? Aqui. Caramba, estou pitosca. Reparem, eu ando a fazer alterações. Uma das coisas que eu fiz foi copiar, à bruta, da minha base de código, no passado, portanto, viajei no tempo, usando o Git, viajei no tempo, copiei daqui para aqui, para não estar-vos a mostrar já o que eu estou a fazer agora, acho que era demasiado. Que é o jogo, já estou de volta do jogo. E viajei no tempo, copiei. Isto foi ontem à noite. Fiz build e a seguir corri os testes. Os testes estão a funcionar, a minha convicção é que está tudo certo. Você pode olhar para a app e tal, mas eu não pus a app a correr, eu corri os testes, que é o que eu vou fazer agora, está bem? Foi isto. Tal e qual. Bora correr.
No fundo, porque assim os testes parece que se estão a constituir como uma especificação do sistema, uma das especificações, uma das partes da especificação, na visão. Está a decorrer, e enquanto corre e não corre, tirar aqui o som, desculpem lá. E enquanto corre e não corre, vou-vos mostrar a abstração lobby. Reparem no seguinte, isto agora está a demorar, bolas, lá vai. Ok. Pronto, isto agora há de correr, os testes todos, a minha expectativa é que corra bem. Há aqui um teste que é flecky, quebradiço, já vos vou mostrar e já o alteramos. Podemos alterá-lo. E entretanto, deixa-me arrancar com isto aqui, com esta, pôr deste lado e puxar isto para aqui. Ok. Vai dar timeout? Tem razão, não é? Pronto. Estão a ver porque é que servem os testes? Eu sei, estou sempre a dizer isto. E vou continuar, prometo. Ok. Ok. Ali o que é que ia acontecer? Ia dar timeout. Mostro-vos o seguinte, que eu não vos tinha mostrado, parece-me. Como é que este teste iria dar timeout? Assim. Eu estava a usar antes run blocking, agora estou a usar run test. Está bem? O run test é equivalente ao run blocking com uma diferença muito importante. Tem um timeout de 1 minuto. Quer dizer que se ao final de 1 minuto a cortina que está a executar o bloco do run test não terminar, é cancelado e o teste falha por timeout. Está bem? Isto é conveniente. E eu acho que não estava aqui a usar isto e agora já estou a usar. Bora lá ver, agora é que é. Agora é que é. Portanto, enquanto os testes correm ou não correm, uma das coisas que eu vos queria mostrar é, eu organizei de forma explícita como o código, com um vertical slicing, de composição vertical, como eu vos disse. Ou seja, eu cubro todas as layers para cada ecrã. Assim, num package, ok? Este package, game, tem tudo o que é relacionado com o game. Dentro do game eu tenho o quê? Dois elementos, o lobby e o play, ok. Aqui dentro do lobby o que é que eu tenho? Tenho aquilo que é relativo à UI e aquilo que é relativo ao domínio, que eu chamei aqui modelo. Está bem? Eu separei de forma explícita desta feita, para pôr em evidência algo que vos quero mostrar em breve, ou hoje, ou na segunda-feira. O que é que está aqui dentro? Estas duas coisas. Está bem? O que é que são estas duas coisas? Os testes passaram todos. Boa. E o que é que são estas duas coisas? Dizia, isto aqui está aí a abstração que caracteriza o lobby. Está bem? Já viram esta? Já vos mostrei esta variante de... Não, pois não, ainda não vos mostrei isto. E provavelmente ainda não implementei estas coisas, se calhar. Não é? Viva, como estão? Provavelmente não. Vamos ver. Portanto, esta é a abstração que caracteriza o lobby. Esta função, suspend, o que é que faz? Produz a lista de players que estão naquele momento no lobby. Esta suspend function, o que é que faz? Promove a entrada do jogador que eu passei como parâmetro no lobby. E retorna a lista dos jogadores que estão no lobby naquele instante. Esta faz com que o jogador atual saia. Reparem, está aqui subentendido que o jogador local só pode sair do lobby se já lá estiver dentro. E só pode entrar se não estiver lá dentro. Ou seja, duas chamadas seguidas ao enter produzem um erro. São um erro. O jogador não pode dizer que quer entrar no lobby já lá estando. Está bem? Portanto, isto é que está subentendido aqui. Esta eu deixei-te por último. Porquê? Porque é uma observable query. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu entro no lobby e digo que estou interessado em receber continuamente, enquanto lá estiver dentro do lobby, indicação de quais é que são os jogadores que estão em cada momento no lobby. Havendo uma alteração nesse conjunto, eu recebo uma notificação. Está bem? Vamos ver como é que isso é feito. É implementado à custa de flow. Estão a ver? Um flow é, portanto, este flow aqui é o quê? É a sequência, o fluxo de snapshots de quem é que está num dado instante no lobby. E o que é o snapshot? É uma lista dos jogadores que estão no lobby. Está bem? Portanto, num dado instante é o jogador A, no instante subsequente é o A e o B, depois do B entrar, por aí fora. Isso é sempre na forma de uma nova notificação com a lista. Já vamos ver como é que isto se faz. Está bem? Eu acho que ainda não mostrei como é que isto se faz. Tenho a sensação que não. Aqui, já mostrei na outra turma.
Portanto, dito assim, qual é que é o FLAC test? Vamos olhar para os testes. O que é que eu fiz para aqui em testes? Se calhar, antes de mais, eu vou mostrar como é que isto se consome, como é que se usa, não é? Vamos olhar para a implementação da Activity, a implementação do seu view model, está bem? A ver se a gente consegue perceber o que é que se passa aqui. Ter uma vez uma Activity, está bem? Esta Activity é a Activity que mostra o lobby, isto é, mostra a lista dos jogadores que estão num dado momento no lobby. Tem uma particularidade, não mostra o próprio. Não é interessante aparecer na UI o meu, porque eu não posso fazer nada com ele, está bem? E, portanto, às páginas tantas, o que é que eu tenho na Lobby Activity? Associei a Lobby Activity o quê? Como vos disse, um view model. E é o view model que é responsável por fazer a interação com o lobby propriamente dito, está bem? Portanto, tenho aqui o view model, tenho aqui forma de navegar para cá, ok? E agora tenho aqui o OneCreate. E vamos olhar para ele. O que é que o OneCreate tem aqui de especial? Dá para ver? Toda a gente consegue ver isto? O que é que eu tenho aqui? Nada de especial, reparem, tenho set content e digo, quero obter a informação que está no players, na propriedade players do view model, está bem? Isto é o quê? É uma lista de players. Esta formulação na recolha é a forma de recolher o flow que está publicado neste view model, ok? Como um mutable state. Portanto, isto o que é que faz? Ao recolher desta forma, já vou elaborar a seguir, mas ao fazer desta forma, o que é que eu estou a dizer? Sempre que houver um novo elemento ali, eu quero que este players invalide, porque está a ser lido dentro da composição, invalida a composição, há uma recomposição, e porque há uma recomposição, uma nova leitura do elemento e, consequentemente, uma propagação desse valor para o lobby screen state, está bem? Portanto, sempre que houver uma alteração ao que está ali, esta UI é recomposta e é apresentada a alteração fruto. É apresentada a UI fruto dessa alteração. Deu para perceber isto? Traços gerais, mesmo ainda sem perceberem bem o que é isto? Deu para perceber a ideia? Portanto, este é o propósito. Porque o aspecto importante, eu estou a fazer isto dentro desta composição, está bem? Dentro de uma composable function. Isto é uma composable function. Neste caso, olhem, ele começa-me a dizer, menino, isto não estás dentro de uma função composable, está bem? Se quiseres usar isto, tem que ser dentro de uma função composable. Ok, porreiro. E a seguir o que é que eu tenho? Tenho um Lifecycle Observer, falei-vos disto, estou certo, não é? Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Quando a Activity passar ao estado estou visível, entro no lobby. E quando a Activity passar ao estado já não estou visível, saio do lobby. Só isto. Entro e saio. Está bem? Do lobby. Comunico isto por via de falar com o ViewModel. O ViewModel, vamos lá, o ViewModel, o que é que tem? Tem uma pequena alteração relativamente àquilo que eu vos mostrei. Agora, retorna um job. Antes, o que é que nós tínhamos? Retornar unit. Porquê é que eu decidi retornar um job? Porque facilita o teste. Mas mais do que isso, porque torna mais explícita a natureza da operação, parece-me. Esta operação é assíncrona. Okay? Eu lembro-me de alguns de vocês terem feito esta confusão. Esta operação é assíncrona. Significa que os seus efeitos não são imediatos. Está bem? Isso é importante lembrarmos. Porquê é que eu digo quando chamo Enter Lobby? Desencadeio uma operação, assincronamente, cujos resultados serão expostos via aquele flow. Nós temos usado o Mutable State Of, eu aqui estou a usar um modelo reativo com flows, só para verem uma forma diferente. Mas vocês o que é que estavam a fazer? Com Mutable States. Mesma coisa. Só que eu aqui uso um flow e dá a oportunidade da montante ser reativo. Está bem? Mas a montante já era reativo, dizem-me vocês, porque eu a montante já estava a usar o acesso ao Mutable State e a reação a alterações desse Mutable State para a atualização do UI. Ok, é verdade. Mas não tinham para baixo um flow. Ou seja, daqui para baixo não tinham um flow. Ao ter daqui para baixo um flow, pareceu-me natural mostrar-vos como é que se usaria flows do princípio ao fim. E então, aqui está ele. Está bem? Mas, para todos os efeitos, a ideia aqui é a mesma. Que é, eu publico aqui, ponho aqui o resultado da operação e isso reflete-se a montante. Isto é, a Activity reage em conformidade. Está bem? Portanto, para tornar explícito que a natureza do trabalho é assíncrona, eu retorno o job que representa essa tarefa, esse trabalho que está a ser realizado assincronamente. Que não é mais do que o valor de retorno do Coroutine Builder Launch. O Coroutine Builder Launch o que é que faz? Lança-me ao Coroutine e diz, faça-se o trabalho. O retorno desta função é o quê? É um job que eu posso usar para sincronizar com a conclusão. O que é que isto quer dizer? Eu posso esperar que acabe. Eu posso cancelar. E, caso tivesse um resultado, eu podia saber qual é o resultado. Aqui, como eu lancei com launch, o tipo é unit. Não há resultado, está bem? Mas se fosse com assim que teria resultado. Aqui é sem resultado. Porquê? Porque o resultado é publicado aqui. Está bem? Vamos olhar com mais calma.
Tenho esta forma aqui, o que é que isto garante? Isto garante que, já agora, há uma decisão importante aqui no desenho do meu software, que é todo o software que eu estou a fazer é main-friendly. Okay? Quer isto dizer que todo ele, quase sem exceção, quando houver exceção eu digo, as funções podem ser chamadas a partir da função main. Okay? Isto é por analogia com outras bibliotecas que existem que usam este mindset e que a seu tempo voltarei a sublinhar. Portanto, isto para o caso vocês se questionarem. Então, mas espera aí. Estou aqui a fazer um teste. O lobby monitor é nulo? Se o lobby monitor é nulo, que é o quê? É o job de ficar à escuta de produção de eventos vindos do lobby. Se for nulo, significa que não há lá ninguém dentro. Então eu aceito. Se isto for diferente de nulo, eu não arranco. Portanto, não faz sentido tentar entrar quando já lá estou dentro. Está bem? Portanto, é este if-else exterior. Portanto, se ainda não estou lá dentro, muito bem, vou entrar. Se já lá estou dentro, não faço nada. Digo, epá, não. Assim não brinco. Optei por não lançar exceção aqui. Está bem? Podia ter lançado exceção dizendo não me chames assim, que eu não gosto. Não é? Mas epá, não senti essa necessidade, confesso. Portanto, aqui dentro o que é que eu faço? O que eu faço é, muito bem, então vou recolher a informação do repo, do user info, construir o player info. O que é que o player info tem a mais do que o user info? O user info é o nick e o mote, né? A frase de provocação. O player info acrescenta a isso um ID, um identificador que será usado para identificar o jogador no lobby. Para eu poder desafiá-lo, olha, quer jogar contigo. Imaginem que há dois com o mesmo nome, não é? O nome não serve para distinguir. Usei um ID, está bem? Autogerado. E agora o que eu faço é, este é o jogador local. E agora o que eu faço é isto, que é, lanço uma corrotina e nessa corrotina chamo uma suspending function que é collect. E esta suspending function só retorna quando o flow terminar. Deu para perceber o que eu acabei de dizer? Tem uma carga cognitiva assinalável. O que eu disse foi, esta função suspending function suspende esta corrotina até que o collect termine. Quando é que o collect termina? Quando terminar o flow. E quando é que o flow termina? Bom, depende do flow que estamos a usar. Nós usámos na aula das demos, e fiz isso aqui não foi, um flow que produzia 3 elementos. O Flow Builder Flow, não foi? E ao final dos 3 elementos o flow terminava. Aqui, este flow vai terminar quando? Quando eu sair, quando eu disser no Firebase, já não quero estar aí à escuta. Está bem? Vou sair do lobby. E é nesse momento que este flow termina. Portanto, isto só termina quando sair do lobby. Ok? Pronto. E o que é isto? O que é que está cá dentro? Que estou a reagir a sempre que chegar um novo elemento no flow. Ok? Qual flow? O que foi retorno desta expressão. Eu entro e tenho o meu observable query. Fico à escuta de ver alterações ao lobby. Sempre que houver uma alteração ao lobby este código corre. E o que é que este código faz? Vê, este é o conjunto dos jogadores que estão no lobby neste momento. E o que é que eu faço com isso? Filtro e digo, olha, só quero os que não sou eu. Pego nisso e publico ali. Ok? Para quê? Para que seja visto na UI. Está bem? Deu para seguir a ideia? Pelo menos seguir a ideia? Ok. Pronto. Quer dizer o quê? Como é que eu faço com que esta corrotina termine? Pergunta. Como é que esta corrotina termina? Eu digo, quando o collect retornar. Quando é que o collect retorna? Porque o collect o que diz é um operador terminal sobre o flow que diz a cada um dos elementos do flow faz isto. É uma suspending function, portanto não retorna. Se eu puser aqui um log, isto só retorna depois de sair. Ok? Portanto, isto que aqui está diz, só sai desta cortina, só termina quando eu sair do lobby. Quando é que eu saio do lobby? Bom, tenho aqui o live lobby. Certo? E o live lobby o que é que faz? Se porventura estou dentro, então saio. E sair é fazer o quê? É lançar uma cortina a dizer cancele-se o job à bruta e saia-se do lobby. Na verdade, isto é redundante. Mas pronto. Constatei agora que é redundante. Porque ao fazer o lobby live, já está feito, não é? Mas, ok, tranquilo. Não há aqui erro, mas é giro. Já agora perceber que isto afinal não é preciso para nada. Está bem? Porquê? Porque o que eu vou fazer vou fazer lobby live, e ao fazer lobby live é suposto este collect terminar, e se o collect termina, esta corrotina termina, e se esta corrotina termina, o lobby monitor termina. Portanto, o que eu bastar-me estas duas instruções. Está bem? Fixe. Muito bem. Bora olhar para a implementação. Está bem?
devagarinho, com calma, sem stress. A implementação do lobby é esta. Deixa-me certificar que eu estou a gravar. Já me aconteceu demasiadas vezes. Não? Está tudo. Portanto, vamos olhar para esta implementação. Este desenho foi sofrendo alterações. Eu reitero, já disse isto noutra turma, estou sempre a dizer isto e reitero. O desenho é evolutivo, está bem? Não há drama nenhum em alterar o desenho da nossa solução. Pelo contrário, faz parte, está bem? É evolutivo, é normal. Portanto, não vou começar a fazer só depois de ter a certeza que já conheço qual é o desenho final. Nada disso, está bem? Existe sim um conjunto de ideias às quais eu preciso de me agarrar sempre, com todas as minhas forças, para garantir que as decisões de desenho que eu tomei não são demasiado erradas, ok? E isso é um aspecto importante. Porque as decisões de desenho vão estar sempre erradas porque eu não sei tudo o que era preciso, não é? Então, quais é que são aquelas decisões que serão demasiado erradas? O que é ser demasiado errado? É ter uma implicação demasiado severa na forma geral do meu software, está bem? E hoje gostava de falar um bocadinho também sobre isso. Vamos ver se dá tempo. Prosseguindo, vamos ver a implementação disto, está bem? Eu aqui optei por usar uma abordagem híbrida. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, este contrato tem dois modelos de interação. O modelo pull, aquele que vocês estão a usar, pelo menos a maior parte de vocês está a usar, que é eu quero saber, pergunto, e o modelo push, que é eu quero saber, digo que estou interessado e agora empurram-me. Então cá os dois, está bem? Não é boa ideia, não é necessariamente boa ideia suportar os dois. Eu aqui é mesmo para ilustrar, está bem? Para vocês verem, olha, de uma maneira, o modelo pull é assim, o modelo push é assado. Isto é do modelo push, os outros três são do modelo pull, está bem? Certo? Dá para perceber? Eu estou ali a colocar os dois, enfim, para ter a oportunidade, para vocês poderem ver o contraste. Vamos começar pelas mais simples. Vamos ver. Implementação, só tenho uma implementação. O que levanta logo a questão. Se eu tenho uma implementação apenas, porque é que tenho aquela interface? Ok? Para que é que serve aquela abstração? É uma pergunta que fica assim no ar. Bora ver. Implementação. Ora, o meu lobby está num de 3 estados. Ok? Ou melhor, está, grosso modo, num de 2 estados. Ou está vazio, ou melhor, não está a ser usado pelo jogador local, ou o jogador local está lá. Está num desses 2 estados. Porque eu estou a ter aquela abordagem que acabei de dizer, que é híbrida, eu preciso distinguir o jogador estar lá dentro e entrou lá porque entrou lá através de uma observable query, portanto, o enter and observe, ou se está lá porque entrou via enter. Ok? Modelo pull. É por isso que eu tenho 2 estados distintos para dizer ele entrou, ou ele entrou e está a observar. Está bem? É só por isso. Porque tenho uma abordagem híbrida naquilo. Se eu tiver a usar apenas uma das abordagens, eu tenho 2 estados. Eu estou no estado idle, que é o jogador não está cá dentro, ou estou no estado em uso e o jogador está cá dentro. Está bem? Pronto. Dito isso, acrescentei ao objeto, portanto, isto é a hierarquia, ok? Que representa o estado do lobby. Está bem? Associado a esse estado, eu tenho mais informação. Num caso, a document reference do jogador local, já vamos ver isso. No outro caso, o producer scope, ou lá o que é isto. Está bem? Já lá vamos também. Portanto, a implementação disto, a primeira coisa que eu vou mostrar é como é que se faz um get players, como é que se faz um enter, vou esconder isto, e depois vou-vos mostrar como é que isto se testa. Está bem? Com calma. Era uma vez um get players. O que é que o get players tem? Aqui nós fazemos uso da API Firebase. A propósito, reparem, outra vez a dependência aqui, está bem? As dependências das peças são sempre explícitas. Se eu puder controlar a instanciação. Se eu não posso controlar a instanciação, o que é controlar a instanciação? Se eu que faço criar o objeto. Se eu não posso criar o objeto, como é que nós estamos a resolver aqui a dependência? Via application e dependencies container da application, está bem? Lembrem-se disso. Sempre que eu posso controlar o tempo de vida, sou eu que digo, crie-se. Então, eu passo explicitamente a dependência. Sempre, está bem? Foi um critério que tenho usado e que resulta bem, porque, como veem, temos teste a dar com pau. Portanto, se temos teste a dar com pau é porque o nosso código é testável, pelo menos até prova em contrário. Se encontrarmos um sítio em que não conseguimos testar. Get Players. O que é que o Get Players faz? Produz a lista dos jogadores naquele instante no lobby. Como é que eu faço isso? Ora, o lobby é uma coleção de documentos. Está bem? Portanto, todos os documentos. O que é cada um desses documentos? A informação relativa ao jogador que lá está dentro. No caso,
O seu ID, o seu nome, nick e o seu mote aparecem lá. Está bem? Mais tarde, este documento vai ter mais uma peçazinha, mais uma property, que é o nome, o identificador do jogador que o desafiou. Está bem? Que agora começa vazio. Está bem? Mais tarde terá isso. Não é relevante para este efeito. Aqui o que é que eu faço? Obtenho a referência, isto que aqui está, resulta numa referência, document reference, no caso collection reference. Isto produz uma referência, um handle a dizer, olha, isto refere a coleção lobby. Está bem? Equivalente a um folder, se quiserem. Podem pensar mentalmente como sendo um folder. Depois de ter a referência para aquele document para aquela coleção, eu digo, eu quero a coleção. E isto produz o quê? A lista dos documentos que estão naquela coleção. Está bem? Este await é uma suspending function. Porquê? Porque este get é assíncrono. Desencadeia a operação. E produz uma task, um future like, que é quando estiver pronto, aquilo fica... A seguir o que eu faço é await sobre. Digo, eu quero que isto fique suspenso até que o resultado desta interrogação, que é aplicado sobre esta document, sobre esta reference, esteja disponível. Fixe. Está bem? E por isso isto tem que ser suspend. ele tem que ser suspend. Portanto, aqui ficava já evidente. Isto é a API, ok? Parte da API Firestore, está bem? O resultado disto, ao resultado disto, eu aplico uma transformação que é cada um dos elementos transforma num player info. E o que é cada um dos elementos? Vamos ver. É um query document snapshot, que é como é que estava o documento naquele instante. O documento que está dentro daquela coleção. Está bem? E isso eu transformo deste modo. Transformar como? Olha, é obter um player info, é instanciar um player info à custa de um user info instanciado que com a propriedade nick field, como sendo uma string, guardar em nick. A propriedade motto field, como sendo uma string nullable, colocar em motto. E o identificador é o identificador do próprio documento. Está bem? Certo? Este data é o quê? É a propriedade do Query Document Snapshot que me dá acesso ao mapa pares nome valor. Este ID é uma instância, é uma property de Query Document Snapshot que se refere ao seu identificador. O identificador do documento é o que lhe dá nome, ok? É o que aparece, se eu for olhar para a user interface disto, é o que aparece lá como identificador, com o nome do documento, está bem? Muito simples, mas do caraças, certo? Player info. Transformo uma query snapshot, que é o quê? Uma lista de query document snapshots numa lista de player info. Está bem? Tal, já está. Isto para perceber como é que eu obtenho todos os elementos de um documento. É assim. Se porventura isto produzir um erro, olha, não consigo falar com o lobby, não consigo brincar. Pronto. Simplifiquei, tirei um unreachable lobby exception, não consigo falar com o lobby. Está bem? E se eu não consigo falar com o lobby, não tenho nada a fazer. Não posso fazer nada. Entrar no lobby. O que é entrar no lobby? Só posso entrar no lobby se não estou lá dentro. Não é? Lembram-se desta regra. Portanto, faço check state igual a idle. Se estou idle, está-se bem. Se não estou, isto lança exceção. O que era o idle? Lembram-se? É o objeto que diz o lobby está no estado de idle. Não está cá ninguém. Está bem? Se isto falhar, sai com exceção. Está bom. Se isto suceder, significa que vou passar ao estado em uso. Porque estamos a falar da variante da API, que é pool-based. Então, digo que é in use e que coloco lá o add local player assim. O que é este add local player? Portanto, o local player é o que eu recebo como parâmetro. O add local player é a função auxiliar que o que é que faz? Acrescenta a document.db o jogador local. Ok. Vamos ver como é que isso faz. Também serve para vermos a API em uso. Ora, obtenho essa referência para a coleção. Sobre essa referência para a coleção, obtenho essa referência para o documento identificado por tal. Isto dá uma document reference. Isto dá a document reference para o documento cujo ID é o ID do local player. Mas ainda não existe. Pois não. Vou acrescentá-lo. Pois vou. Antes de existir o documento já existe a referência. Certo? É esta até que está expresso na API. Já tenho a document reference, agora vou criar o objeto. É um set. Sim, um set da primeira vez. Como uma put, não é? Um put da primeira vez, se não existe, criou. Isso já existir, substitui o que lá está pelo novo. É igual, mesma coisa. Portanto, estamos a falar de uma operação idempotente.
uma ou mais vezes dá a mesma coisa. Isso é importante. Certo? Document reference set. E o que é que eu ponho lá? Ponho lá isto. E o que é isto? Então é transformar a informação do utilizador num conteúdo passível de ser colocado ali. Como é que isto se faz? É assim, olha. Transforma lá um user info num mapa de coisas destas para ali, coisas destas para ali. Okay? Pares nome de valor elementar. Diz, então, mas só o user info e o player info. Onde é que está? O ID. O ID está aqui atrás. Não é? Saúde. O ID está aqui. Ups. Já usei. Aqui. Estão a ver? Portanto, ali, no momento da criação da document reference, eu disse qual é que era o ID do documento. Criei a document reference sem que exista ainda documento. Está bem? E a seguir, então, muito bem, crie-se o documento. Porque é assim que não fica à espera. Está bem? Com este suspending function, esta chamada await. Quando estiver pronto, esta suspending function retorna e a corrotina prossegue. E sai como a docref. Está bem? Portanto, a corrotina que chamar o enter fica suspensa aqui até que a criação do documento para aquele jogador seja consumada. Ou que isto falhe, tragicamente. No final, retorna getPlayers. E o que é o getPlayers? Já mostrei, não é? Que é, retorna a lista dos jogadores que lá estão. Está bem? E esta lista já vai incluir quem? Eu próprio. Porque eu só avancei para aqui depois disto suceder. E aqui eu inseri. E, portanto, a lista traz o próprio. Ok? Fixe. Até aqui, pacífico. O que é que estamos a ver? Basicamente, estamos a olhar como usamos uma API, que é a API Firestore, que é, de certa forma, semelhante àquilo que vocês viram como MongoDB, apesar de já ter sido há algum tempo. Eu presumo que não se lembrem dos detalhes, é natural. Até porque, na altura, foi muito prescritivo, não é? Foi muito, faz assim e pronto. E a malta, olha lá, se tentou safar. Mas, ok? Dá para perceber. Agora, um bocadinho melhor, porque já tem uma maturidade diferente. O leave, o sair. O sair é simples, não é? Ignorem o primeiro, está bem? Porque ainda não olhamos para ele. É, se não estou lá dentro, dou um coice. Que estás a sair? Então, não é? Um coice. Tal. Não tens nada que sair porque não entraste. Certo? E aqui, está em uso. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que apagar o documento que corresponde ao jogador. Certo? Porque se ele vai sair, o seu documento tem que sair daquela coleção. E espero. Notem que esta espera é uma suspensão. Está bem? Portanto, a corrotina não prossegue. E no final de tudo isto, fica em estado idle, que é saiu. Está bem? Portanto, o resultado da execução do livro é o quê? É retirar o documento da coleção do lobby. Esta é a pacífica, é aquela que presumo eu para quem queira implementar isto em Firestore que use. A que eu vou mostrar de seguida é assim um bocadinho mais cabeluda, está bem? E já vamos ver porquê. Portanto, o que é que está subentendido neste Enter and Observe? É aquilo que se chama uma query observável, que também existe, como eu vos vou mostrar, em Firestore. O que é ser a query observável? Eu entro no lobby e agora vou estar interessado em receber alterações, ou melhor, informação de alterações à lista de jogadores no lobby. Sempre que houver uma alteração, eu estou nesta chamada a prometer que eu notifique dessa alteração. Okay? Portanto, como? Produzindo um novo elemento para este flow. Vamos ver como é que isso se faz. Eu já vos mostrei um flow builder que é o flow, função flow. Aqui vou usar outro flow builder que se chama callback flow. Lembram-se do suspend cancelable coroutine de PC? Que servia para quê? Lembram-se disso? Vagamente, não é? É daquelas coisas que a malta fica, isto é esquisito. Mais ou menos. O suspend cancelable ou suspend coroutine, na sua variante cancelável, suspend cancelable coroutine, é uma primitiva que serve para adaptar a realidade das APIs assíncronas baseadas em callbacks à realidade das APIs síncronas baseadas em suspensão de coroutinas. Servia para adaptar as duas realidades. Servia como? Dando acesso programático à continuação. A carga cognitiva desta frase é brutal, mas a minha expectativa é que a malta compreenda. A nossa expectativa no curso é que vocês já compreendam isto, está bem? Nesta fase. O callback flow está no mesmo sítio. Serve para adaptar duas realidades. A realidade de uma API assíncrona, baseada em callbacks,
numa API assíncrona baseada em flows. Ok? Bora. E então, vamos olhar. Isto que aqui está o check state igual a idle, não tem conversa, não é? Mas isto que aqui está é o código que corresponde à produção do flow. Quando este código terminar, o flow termina. E o que é que acontece se o flow terminar? Lembram-se? O collect retorna este aqui. Está bem? Este collect retorna. Está bem? E, consequentemente, as escritas neste flow param. E, portanto, a UI para de ser atualizada. Certo? Pronto. Dito isso, isto quando retornar, o flow termina. Boa. Então vamos ver como é que produzimos elementos. No Flow Builder, que já usava a função flow, o Flow Builder flow, portanto, era com init. Aqui é com um try-send, chama-se try-send. Porquê a diferença? Perguntariam vocês. Porque os mecanismos subjacentes são diferentes, está bem? E, portanto, eles tornaram isso explícito por via de, na API, ser diferente também. No Flow Builder, portanto. Então, o que é que eu tenho? A primeira coisa que eu faço é vou publicar um novo estado. Que é, eu estou dentro, mas usando um flow. E guardo o Producer Scope. O que é o Producer Scope? É o objeto que me dá acesso às primitivas de colocar coisas no flow. Está bem? Dei o nome Producer Scope, que é o scope que eu, produtor, vejo para pôr coisas no flow. Correto. Depois, o que é que eu faço a seguir? Tenho aqui duas variáveis. Confesso que eu não estou contente com este estilo de codificação. Vocês, se têm observado o meu código constatam que raramente uso esta abordagem. Criar uma variável que inicio a nulo, que mais tarde ponho. Raramente faço isto. Aqui é porque não tive escolha. Pelo menos eu não consegui, sem complicar demasiado, evitar isso. Está bem? Mas, portanto, olha, saiu assim. Portanto, tenho aqui duas coisas que levantam logo a questão, que é, o que é que isto quer dizer? Reparem, eu não posso ler. O primeiro eu já vos falei, é uma document reference. Local player document reference. Ok. Subscription, isto é uma subscrição de qualquer coisa. Porque falta o que está à direita, isto não se lê. E é por isso que eu não gosto de usar esta abordagem. Dá para perceber a subtileza. Eu não consigo ler isto. Eu só consigo ler porque eu sei o que vem a seguir. O que significa que eu não estou a ler sequencial. Se eu não estou a ler sequencial, o código é cocó. Eu é que não sei fazer melhor agora, neste contexto particular. Às vezes eu dizia, mas porquê? Epá, eu costumo dizer, reparem, eu posso tudo, não é? Se eu não consigo fazer, claro que consigo. Eu sou dono e senhor, aqui, não é? Isto é o nosso reino, a gente manda. O problema é que o resultado era demasiado complexo para mostrar, parece-me. Eu não consegui encontrar uma solução para evitar isto que fosse bonito e elegante. Então, não meti nisso. E vocês dizem, mas porquê? Epá, porque a API não o promove. A forma como esta API está aqui abaixo não ajuda nada. Está bem? Dito isto, então o que é que está aqui abaixo? O que está aqui abaixo é isto. Agora já se lê. Não é? Aqui já se lê melhor. Querem ver? Olha, era uma vez uma Local Player Document Reference que é obtida por adicionar ao Local Player. O que é este add Local Player? Está-se mesmo a ver, não é? É adicionar a informação do jogador local à coleção, que é o lobby. Vamos ver se isso é verdade. Olha, é aquilo que eu mostrei há pouco, não é? Olha, obtenha-se a Collection Reference, obtenha-se a Document Reference com este ID e escreva-se lá. Se não existir, criou. Espere-se. Ok? E retorne-se a própria. Porreiro. Portanto, nice. Já consigo ler. E esta aqui também consigo ler, querem ver? Se conhecer minimamente a API, também consigo ler. Ora, obtenha-se a Collection Reference para o lobby. E sobre essa, fixe a observar alterações. Add Snapshot Listener. Sempre que houver uma alteração ao conjunto dos documentos, ou melhor, não é alterações dentro do documento, não. Ao lote de documentos. Sempre que existir uma alteração ao lote de documentos, okay, é mais do que ao que está dentro. É quais são, também. Este listener é notificado. Portanto, quaisquer alterações produzem a execução deste listener. Está bem? Portanto, e o resultado disto é uma subscrição. Portanto, eu disse, isto é a API, ok? Para observable queries de Firestore.
Tá bem? Chamo, sobre o document reference, no caso é uma coleção, uma collection reference, chamo o add snapshot lister. E passo como parâmetro o código que eu quero que seja executado em reação a alterações àquele snapshot. Porquê um snapshot? Porque um snapshot é uma observação num instante temporal. Se eu fiz uma interrogação, recebo a observação naquele instante temporal. Se fiz o registro de um listener sobre, um snapshot listener, como eles chamam naquela API, eu agora vou ser notificado sempre que ocorrer uma alteração. É uma observable query em Firestore. Como é que eram as observable query em Room? Lembram-se? Eram com flows, está bem? Aqui ainda não são flows. A minha expectativa é que venham a ser. Está bem? Isto é muito anos 90. Isto há de se tornar um flow, isto, diria eu. Já temos o await, já temos a suspending function para sincronizar com a conclusão da operação assíncrona. Ainda não temos o flow para observable queries, mas há de aparecer. Não tenho dúvidas disso. Portanto, a tal futurologia que eu estava a prometer no início da aula era esta, que é isto há de evoluir para aí. E o que é que aqui dentro fazemos? É pá, nada de extraordinário, como vocês podem ver, que é, se porventura o que vem aqui é um erro, eu fecho o flow. E fechar o flow é fazer close. Ok? Digo, acabou o flow. Ocorreu um erro, não vai acontecer mais nada de interessante. No meu caso, foi essa a decisão. E se não for um erro, e se for o snapshot, então o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou tentar enviar. Vou enviar. Este try send, porquê try send? Porque o que ele está subjacente é um channel também, ou seja, significa que tem um buffer, uma capacidade máxima. Está bem? Quer dizer que há flows que podem ser implementados à custa de channels. Lembram-se do channel que estudámos em PC? Subjacente do flow, mais ou menos, né? Quem não estudou PC da forma recente não conhece estas coisas. Mas imaginem, é uma primitiva de sincronização entre coroutinas que, em vez de bloquear, como bloqueava threads, suspende. Mas é uma queue, ok? A semântica é da queue. Tem uma capacidade finita, ok? Quer dizer que se eu puser muitos sends sem que haja os coletos correspondentes, isto pode bloquear. Aqui, isto nunca vai bloquear. O que é que eu faço? Faço um try send e se o try send suceder, fica subjacente à política saber o que é que se faz com este elemento, que é ou descarta ou substitui o mais antigo. Está bem? Depende da implementação. Como eu não controlei isso, porque não é importante, não estou em expectativa que isso aconteça, porque o ritmo de produção está determinado pelo consumo. Se não há consumo, eu não vou produzir. Ok? Na verdade, desculpa, aqui não é verdade. Aqui não é verdade porque aqui está com base no número de alterações que são produzidas no lobby. Está bem? Imagina que a malta a entrar e a sair à doida. Estão a ouvir muitas notificações aqui, está bem? Aquilo que eu acabei de dizer aplica-se ao flow que está acima e não a este. Desculpa. Portanto, assim dito, dá para perceber a ideia, não é? Isto converte o snapshot na lista dos jogadores e eu pego nessa lista dos jogadores e atiro para o flow, com try send. Isto sai do outro lado, no collect. Está bem? E o que é que isto faz com isso? Cenas várias. Se alguma coisa aqui correr mal, reparem, ou sai com um erro aqui, ou sai com exceção aqui. Sai com erro aqui quando? Quando o erro ocorrer depois das subscrições e da inserção. Sai com exceção aqui, se ocorrer no momento da subscrição. Está bem? Em qualquer um dos casos, eu digo, feche-se o flow, não há mais nada a fazer. Podia, num cenário mais realista, produzir no flow um elemento que é, aconteceu um erro, toma. Isso já é feito pelo close e, portanto, não emerge do outro lado como uma exceção. Portanto, não tenho que me preocupar com isso. Tenho só que reagir e ainda não fiz esse código. De tudo isto, a única coisa que está aqui, que é suspending function, é o add local. Ou seja, isto retorna à execução depois de inserir. Então, mas como é que eu garanto que o flow não termina? Que isto não termina enquanto não sair, não é? Enquanto não houver um leave. Faço assim. Chamo esta primitiva await close. Esta await close é o quê? É uma suspending function que o produtor chama a dizer, eu vou esperar e ficar aqui suspenso até que o flow seja fechado externamente e não por mim. Okay? É isto que isto quer dizer. E digo, olha, quando fecharem de fora o flow, eu quero fazer isto. Faça-se isto. Que é remover a subscrição e delete do local player ref. Do local player doc. Está bem? Usando a sua ref. Dá para perceber que é o mesmo que dizer, olha, é para sair. Então já não estou interessado em alterações da informação de quem é que está no flow, no lobby, e apago o meu documento, que eu vou-me embora. Está bem? Este é o código de cleanup. Este é o código, a chamada await close, garante a suspensão da cortina até que externamente alguém feche. E quem é que vai fechar o flow? É o livro, lembra-se do livro, nosso amigo livro. Está aqui, aquela primeira linha que eu não vos mostrei.
Que é, vai-se ao flow e fecha-se à bruta. Está bem? Isto desbloqueia, desculpem, dessuspende, não há bloqueio, e é executado o código cleanup. Deu para perceber isto? Acompanhar a descrição que eu fui fazendo? Sim? Ok. Pronto. Esta é a implementação. Vamos olhar para os testes que eu fiz com isto. Meio-dia e 6, valha-me Deus. Vamos olhar para os testes que eu fiz para aqui. Está bem? Portanto, a minha expectativa, já agora, porque é que eu estou com esta conversa? Estou a admitir que vocês, no trabalho, vão usar a API, a abordagem pull. E, portanto, esta história dos flows passa-se assim um bocadinho ao lado. Eu tenho a certeza que daqui para o ano, isto já não pode passar ao lado. Tenho a certeza absoluta. Para o ano, flows é um elemento, a próxima discussão da disciplina, flow é um elemento de primeira ordem nisto. Portanto, não há hipótese, não há volta a dar. Está bem? Porquê? Porque tudo se encaminha nesse sentido. Isto vai significar o quê? Que eu vou ter que pedir ao Félix, eventualmente se eu for... Eu acho que não vou dar PC no próximo semestre, vou dar LS, tenho vontade de lá voltar. Mas acho que vai ser possível. Vamos ver. Vamos ver se consigo lá voltar. Queria ir lá com o Filipe. Vais dar LS? Vais estar em LS? Ainda não fizeste LS? Não tens vergonha? A Pato? Ah, a Pato. Não. Desculpa. Fundou? Tu mereceste. Pera. Mereceste, com certeza. Conteúdo family friendly. Ok, 56 minutos. Ok? Bom, dizia, desculpem, divaguei um bocadinho. Estava aqui meio no mundo da lua. Mas dizia que isto dos flows vai ser muito, muito importante. Está bem? Muito importante. Para sistemas reativos. Ou seja, mas sistemas reativos é assim tão importante? É bastante importante. Nós é que não temos espaço no curso para tudo, não é? Mas é de facto muito importante. No próximo semestre de discussão de PDM, isto vai adquirir um caráter importante. Vou ter que pedir ao Pedro Félix que garanta mais tempo de antena aos flows, porque eu sei que no semestre passado o tempo de antena foi reduzido. Ok? Porque chegámos lá, mas eu vou-lhe pedir para que faça um esforço no sentido de garantir mais tempo de antena aos flows. Porque senão vou ter que dar eu. Ou seja, a primeira coisa que eu vou ter que fazer em PDM é, meus amigos, vamos falar de flows. Está bem? Aqui, pronto, fica já feito, fica já visto. Eu entendo que isto não é trivial. Eu admito isso. Mas é fundamental. Tá bem? É incontornável. Todas as APIs que produzam observable queries e que eu queira usar um modelo push em vez do modelo pull. Porquê é que eu hei de querer usar um modelo push em modelo pull? Em vez do modelo pull? Porque o modelo pull é injusto. Eu estou a impor, como o Clemens Vassar disse uma vez, que o modelo polling é injusto porque impõe a impaciência do cliente no prestador do serviço. Então, já está. Imaginem vocês, não é? Pediram-vos algo. E agora vocês dizem, está bem, eu faço e o prazo é tal. E 3 dias antes do prazo começa, então, mas já está. E fazem isso a cada minuto. Porque estão impacientes, com terem certeza que vai estar pronto no prazo ou algo do género, percebem? Imaginem quando por cima não é a expectativa de prazo. Mas não é uma boa abordagem, é só uma abordagem de recurso. É preferível, olha, dá-me quando estiver, eu quero e quando estiver pronto avisa-me. Quando houver informação, entrega-me, está bem? Isso reduz a comunicação ao estritamente necessário. Para a oposição a haver aquele aquele ruído, que nós humanos não usamos, não é? Ou então usamos e depois as pessoas não querem trabalhar connosco. Também há quem usa, mas isto está pronto. Mas então, está pronto? Se estivesse pronto já sabias, não é? Já tinha entregue. Bom, divaguei de novo, vamos aqui. O meu objetivo com isto era qual? O primeiro objetivo, mostrar-vos a API Firebase, está bem? Vamos brincar um bocadinho mais a olhar para a API Firebase como? Olhando para os testes. E vamos também, vou aproveitar para vos mostrar um teste que é frágil e explicar porque que é frágil. E qual é que é o problema dos testes frágeis? Têm pouco valor. Okay? Um teste que parte por tudo e por nada é porque não está a testar as coisas certas. E eu tenho aqui um exemplo disso. E como é que a gente os evita?
Com prática, fazendo testes, percebendo porque é que eles estão flaky, portanto, são quebradiços, e identificando as razões que os levaram a ser quebradiços e fazendo dodge a isso, está bem? Aconteceu-me isso ontem à noite, para vocês verem que isto é um processo. É gradual, o processo de aprendizagem faz parte, está bem? É para a vida toda, é uma maravilha. Pá. Eu costumo dizer, a brincar, no dia em que eu acho que já sei tudo, pronto, está feito, reformo porque fiquei maluco. É logo, fiquei maluco. Também temos de ter cuidado com o excesso de humildade, está bem? Não. O excesso de humildade pode ser um problema. Depende do interlocutor. Porque, por exemplo, eu às vezes digo, eu não sei muito sobre isso, mas tenho a certeza absoluta que aquilo pouco que eu sei é muito mais do que alguns que dizem que sabem sobre. Ou seja, temos de ter alguma prudência. Uma coisa é nós devemos usar duas bitolas, parece-me, a minha experiência pessoal. A humildade fica sempre bem. Eu falei de excesso. Porque a autoanálise, um tipo pensa, eu não sei o suficiente sobre isto, se calhar devia de saber mais. Isso é uma coisa, está certo. E é isso que nos leva a progredir. Que é a nossa capacidade de autocrítica para perceber, eu ainda não sei, eu preciso saber mais sobre isto, vou estudar mais. Eu ando a fazer isso a minha vida toda sobre software. Okay? Eu acabei de me inscrever, já vos disse, inscrevi-me num curso do Coursera sobre desenho de APIs funcionais, com abordagem funcional. Okay? Eu vou fazer um curso de Coursera, do Martin Odersky, usando Scala, valha-me Deus, vou ter que usar Scala outra vez, já fiz em tempos. Eu vou continuar a estudar abordagens funcionais porque eu acho que isso é importante e porque me vai melhorar. Portanto, mas isso é um espírito autocrítico que nós usamos para nós próprios, para improvement contínuo. Temos de ter muito cuidado, esta é a minha experiência, quando dizemos eu não sei o suficiente sobre isso, temos de ter muito cuidado quem é que está a ouvir. Ok? Quando diz uma história, caramba. Não interessa, eu vou não personalizar. Estava certo dia o suposto especialista em programação concorrente da empresa, com alcance global na empresa, 500 plus software, a ver um vídeo sobre programação concorrente. Estava no escritório. Estava lá. Estava assim a ver e tal. Ia fazendo outras coisas e olha para o vídeo. Okay. Passa uma pessoa, um gestor, manager. Pergunta-me, o que é que estás a fazer? Eu ver um vídeo sobre programação concorrente. E a dita pessoa disse-me, mas tu não sabes isso. O que é que eu fiz? Fiz assim, olhei. Continuei a ver o vídeo. Ou seja, esta necessidade de continuamente estar a aprender algo que a gente até acha que sabe, mas porque está a ver mais, há sempre a oportunidade de saber ainda mais, porque há um catch, há um twist, há uma perspectiva diferente que a gente aprende mais, nem toda a gente compreende. Ok? Nem toda a gente compreende. Temos de ter alguma prudência, como quando usamos esse critério para os dizer, ainda não sei o suficiente. Basta vocês verem, eu lidei com uma das pessoas que sabe mais, o Martins, vocês não conhecem o Martins, o Carlos Martins, que já se reformou, que sabe mais sobre programação concorrente que eu alguma vez conheci. Eu não conheço ninguém que saiba mais sobre ele. E sistemas operativos. Não conheço ninguém. Estive noutras escolas, não conheço ninguém que saiba mais do que ele. E estar de próximo com essa pessoa e perceber que ele oscila entre fases de eu sou muito mau, não percebo nada disto, e as outras fases de, ou melhor, sou muito mau, não percebo nada disto, e as fases de eu sou maior, não há ninguém que saiba mais do que isto do que eu, em Portugal, são fruto deste processo contínuo, estar sempre a aprender, a questionar o edifício de conhecimento que temos, tentar saber mais, e olhar para algo, o que é isto? Eu não sabia isto, eu devia de saber. Percebem? Isto oscila. Observar, deixar que muita gente observe isso, algumas das pessoas observarem isso, não é saudável, já me aconteceu. Eu dizer, eu ainda tenho mais que estudar mais sobre isso. Não sei muito. Mas depois, olho para o outro, mas ele está a dizer que sabe, não sabe. Eu só acho que sabe lá. Ele não sabe ainda as perguntas que eu tenho aqui. para lhe fazer que vai fazer, esse cara não sei, pois, não sabe. É tal história de, sabes muito sobre C++, então vai dar lá um curso. Opa, se calhar não sei. Pronto, desculpem, divaguei muito. Caramba! Só para vos dizer, cuidado, a forma como nós expomos a nossa imagem do que é que sabemos e do que é que não sabemos deve ser tratada com cuidado. Está bem? Usem isso para vocês.
tratem isso com muita atenção. Não sejam totalmente transparentes, porque quem vê nem sempre compreende bem o que está a ver. É isso que eu vos estou a tentar dizer. Está bem? É uma lição que eu aprendi da pior maneira. Tive que cair no caveat, que é para... Porque é que eu mostro às pessoas isto? Algumas pessoas. Não tenho nada que mostrar. Tenho que pôr aquela fachada da convicção. É assim que se faz. Acabou. As minhas dúvidas são minhas. Eu resolvo-as na privacidade do meu processo de aprendizagem. Não tenho nada que mostrar isso aos outros. Eu mostro-vos a vocês, aqui nas aulas, porquê? Para que eu tenha noção. Já me disseram, colegas meus diziam, pá, eu estava nas tuas aulas e via o código que tu fazias e ficava, uau, o que é isto? Uau! Epá, isto dá muito trabalho. Está bem? Não achem que eu chego aqui e falo destas coisas porque isto é fácil. Ou como às vezes dizem na stream, o gajo é um gênio. Não, é verdade. É muito trabalho, pessoal. Todos os gajos muito bons que eu conheço trabalham um bué. Olha o Félix, trabalham nenhum cão. A semana do Félix tem 6 dias. Semana de trabalho. Okay? 6 dias. 5? Não. 6 dias mais. Mais do que 6 dias. É uma máquina, homem, ok? Uma grande máquina mesmo. Portanto, dá muito trabalho essas coisas. Percebem? Portanto, é só para vocês não se sentirem desmoralizados quando se sentem, pá, isto parece inatingível. Não é inatingível. Demora tempo. E eu tenho 50 anos. Pronto. É só isso, está bem? Portanto, e tudo o que vocês veem, que eu trago aqui, tem muitas horas por trás disto, a pensar como é que devo fazer, como é que não devo fazer, a tentar aproveitar o conhecimento que tenho, mapeá-lo para a nova realidade, os novos modelos de programação. Há muito trabalho aqui, contínuo, a toda a hora, está bem? Não desmoralizem, se não for para vocês fácil. Claro que não pode ser fácil. Caramba, porque se fosse fácil para vocês, alguma coisa estava errada comigo, não é? Porque já ando nisto há muito tempo. Portanto, caramba, calma, não desmoralizem. É por isso que eu vos digo estas coisas, está bem? É para não desmoralizarem. E diga, pá, eu percebo que isto tem carga cognitiva elevada, se quiserem daqui extrair todas as consequências. E eu às vezes faço um discurso mais simplista para que se compreenda no imediato aquela ideia que eu quero transmitir. Mas há ali muita conversa. Ok? Pronto. Desculpem a divagação, mas eu acho que às tantas também é importante. Porque eu vi o Pedro Pereira a fazer código, eu ficava deslumbrado. Este gajo é maluco, o que é isto? Tinha a vossa idade, não é? E estava nas aulas e vi o Pedro, uau, e fazia heranças para aqui, heranças para lá. Assim, delegações aqui, delegações acolá. O que é que este gajo é maluco? O que é isto? De onde é que ele tirou este coelho? Não é? Volta e meia ele estava lá e saltava-lhe um coelho da cartola. De onde é que isto veio? Nunca me ocorreria desenhar assim. Muitas horas. Okay? Muitas horas. Portanto, não desmoralizem, está bem? Aqui, pelo menos, tiveram a oportunidade de ver. Não estou a dizer que isto seja uma obra de arte, mas é código, certamente, que eu sei que uma pessoa com 3 anos de experiência não faz. Eu sei que a malta não faz o código que eu faço. Eu sei disso, eu tenho noção. Mas pronto, para-vos a mostrar. Ok? No processo e pronto. E não é na expectativa que a malta faça exatamente como eu faço. Não é nada disso, está bem? E o meu também não é o ideal. Ok? Para o ano é diferente. É o que eu estou a dizer, porque está subordinado ou está condicionado pelas APIs que tenho. Está bem? Também. Pronto. Dito isso, e pelo que eu sei, que também ainda tenho que saber mais. Divaguei, outra vez, Paulo, nunca mais tem juízo. Uma das coisas que eu vos queria deixar hoje, olhando para os testes muito rapidamente, e deixo a conversa que justifica esta separação explícita. Reparem, estão a ver estes testes? São testes de instrumentação. Estão a ver estes testes? São testes automáticos. Tenho aqui uns quantos. Testes automáticos unitários, ou, neste caso, até estão todos, tudo com JUnit. Isto corre e não precisa de nenhuma API Android para correr estes testes que aqui estão. Vocês dizem, mas o que é que está aí a testar? Isto é o jogo. Isto é o negócio. É a lógica do negócio. E não é muito. Não. São meia dúzia de regras que eu não posso pôr um marcador num sítio que já esteja ocupado e, uma vez que ocupe em sequência, o jogo está a ganho. Portanto, são estas regras de negócio que estão ali implementadas e testadas aqui. Aqui estão testadas. Estão a ver? Agora, há uma diferença importante entre isto que aqui está e isto que aqui está. Isto é relativo à fronteira da peça. Eu vou-vos mostrar o que é que isto quer dizer na próxima aula. Ou seja, é o contacto com o exterior. Isto é exclusivamente do domínio. Não depende se estou em Android, se estou numa aplicação desktop. Não depende de nada disso. Depende de isto é o jogo do galo. É o que está aqui dentro a ser testado. Está bem? Estes testes são triviais. Porquê? Porque eu, nos objetos de domínio, usei uma abordagem funcional. Isto é, que valoriza a imutabilidade.
E isso faz muita diferença. É isso que eu vos queria mostrar, está bem? E hei de mostrar no início, na segunda-feira, é por aí que vamos começar. Hoje, vou só olhar para os testes e vou mostrar o flaky test, o tal teste quebradiço, que eu identifiquei ontem à noite, quando estava a avançar, e assim, aquilo falhou, meu assim, o teste falhou, mas falhou porquê? Depois fui olhar melhor para ele, pois claro, isto é estúpido, isto está mal. Vou mostrar-vos esse teste. Portanto, são os testes que eu fiz. Fiz testes para ao lobby, testes sobre a própria base de dados e sobre o view model. Está bem? São estes dois. Vou fechar tudo o resto. Preciso fazer assim. Tá? Portanto, o que é que são os testes sobre o view model? Desculpem. Reparem, o view model é uma peça normalíssima. Tem dependência com Android? Tem. Internamente a implementação depende do facto de ser Android. Mas eu posso controlar o seu tempo de vida. Eu posso dizer que crie-se um view model. O que quer dizer que estes testes são ligeiramente mais simples do que os testes que eu tenho que fazer às activities. Em que a activity é instanciada pela rule e 30 por uma linha, roda e isto e aquilo. Estes são um bocadinho mais simples. Como é que se mede simplicidade? Já agora, há muitas formas de medir complexidade do código. Uma delas é a complexidade ciclomática. O que é a complexidade ciclomática? Dito de forma muito básica, eu olho para a mancha e vejo o alinhamento da indentação. Se a indentação for a direito, é trivial. Está aqui um bocadinho, aumenta aqui um bocadinho a complexidade. Não, porque isto não é a indentação que resulta de eu ter controle de execução. É a indentação que resulta de eu dizer instancie-se este mock com este comportamento. Está bem? O que significa que a complexidade ciclomática não é apenas olhar para a indentação. É olhar para a indentação que é fruto de controle de execução. Está bem? E não esta. Mas esta também, se eu tiver muitas coisas destas, o código já não é tão simples de ler. Está bem? Também é verdade. Mas pronto, instancio o view model. Agora o que é que eu faço? Entro e saio do view model. E agora vejo, olha, houve exatamente 2 acessos à informação do utilizador. Isto foi lembram-se de eu ter apanhado aqui um bug, que ia às preferências, voltava e não estava atualizado no outro. Este teste nasceu para apanhar esse bug. O que é que estava a acontecer? Eu no view model estava, em vez de estar a ler do repo sempre que entrava no lobby, estava a ler aqui numa lazy property. Portanto, lia quando o view model era instanciado. O que significa que o view model permanecia, enquanto aparecia outra activity à frente, o view model permanecia. Quando a activity desaparecia, isto não era atualizado, porque os dados eram os antigos. Portanto, apesar de entrar e sair do lobby. Está bem? Portanto, isto que aqui está foi o teste para validar aquele bug que nós observámos e que até me lembraste no final da aula, não se esqueça daquele bug. Pronto, é esse o teste. Entre saio e vejo. Foram feitas 2 leituras? Foram feitas 2 leituras é porque entrar no lobby tem sempre a consequência de obter o get user info do REPL, que é o que está a ser testado ali. Está bem? Este teste não apareceu a priori, ou seja, antes, por pensamento, apareceu fruto da reação à constatação de um bug. Está bem? Um bug? Pumba, arranjar um teste que o replique. Cá está ele. Depois tenho o quê? Uma vez que entro no lobby, já não posso voltar a entrar até sair. Pronto, e está aqui o teste. Também relativamente simples. Instancio isto, entro no lobby e fico à espera que isso aconteça. E agora tento entrar outra vez. Ok? Tento entrar outra vez. O resultado disto é entra lobby, second try, entra outra vez. Por que serve a last try? Por causa do livro, desculpem. Portanto, o que é que eu faço? Entro e agora tento entrar outra vez, saio e agora sim volto a tentar entrar outra vez. Once entered, the lobby cannot be entered until left. Portanto, uma vez entrado, só posso voltar a entrar depois de sair. É o que está aqui, não é? Aqui não consigo entrar, saio e agora já consigo entrar. Como é que eu sei se consigo entrar ou não? Vejo o retorno do enter lobby. Se for nulo, não consegui entrar. Se for not null, consegui entrar. Ok? É isso que está aqui. Foi esse o contrato que foi estabelecido para quem usa o view model. Por fim, local player is excluded from the flow o jogador local não está no flow. Portanto, o que é que eu aqui faço? Isto é um bocadinho mais complicado, como vocês veem. Está a complicar, porque está a usar mais estaminé. E o que é que isto faz? Arranjo um suspending countdown latch, que é um assincronizador.
Lembram-se disto que andámos a brincar a isto em PC? Lembram-se? Com o Suspend Coroutine? Lembram-se deles? Cá está ele. Era necessário aqui, precisava de sincronizar as cortinas. Para fazer o quê? Eu lanço uma cortina que vai fazer o quê? Vai entrar no lobby e agora ficar em recolha, à espera que seja notificado de houve alterações ao lobby. Está bem? Portanto, a minha expectativa é que existam duas sinalizações. Uma a dizer o estado inicial, a segunda que resulta da produção do flow quando eu entrei. E agora aqui o que eu digo é, entro no lobby e fico à espera. Sempre que houver um collect, faço countdown no ledge e adiciono às observações o que recebi. Está bem? Final, digo, let's wait for... A seguir o que é que eu digo? Fico à espera que me digam, já está. Já fiz as observações que havia a fazer. E aí, faço cancel do collect job. Está bem? Reparem, o que é que eu estou aqui a fazer? A tentar terminar o flow de fora. Está bem? Como é que aquele flow termina? De fora, não é? Então, se o flow termina de fora, como é que eu me safo? Estou tramado? Não. Cancelo o collect job. Saio via cancel. Está bem? É isso que está aqui. Depois faço os acertos. Já estou à pressa, porque já vi que estamos a chegar à hora e, portanto, isto não tem o efeito que eu pretendo. O discurso está a ser muito, muito apressado. Eu sei que isso dificulta a compreensão. Mas pronto, o que eu estou aqui a tentar mostrar é que às páginas tantas nestes testes eu senti a necessidade de lançar cortinas e sincronizar com conclusão dessas cortinas. E por isso criei um sincronizador, para sincronizar essas cortinas entre si. Está bem? Foi o que aconteceu. E como se vê, estes testes estão a aumentar a sua complexidade. Já não é tão simples como que tínhamos antes. Já tenho que aqui explicar coisas, não é? Se chegarmos ao Lobby Firebase Tests, vai-nos acontecer a mesma coisa. Portanto, no modelo pull é trivial de testar, chamo e vejo se o resultado é o que eu estava à espera. No modelo push, a conversa já não é bem a mesma. Olhem aqui. E o tal flaky test que eu estava a ver, que eu vos estava a falar, é este. Está bem? Isto é um flaky test, porque constatei que está mal feito. Eu volto à carga aqui, no contexto da próxima aula, que é segunda-feira. Vou pegar precisamente aqui no flaky test e vamos prosseguir por aí fora. Está bem? Vou terminar.